No dia em que me mudei para a casa do meu falecido avô, meu primo apareceu com um caminhão de mudança e anunciou: essa casa agora é minha. O vovô me amava mais. Eu ri, achando que era uma piada, até ele puxar um testamento falso. Mas quando o advogado de verdade chegou, o sorriso dele sumiu na hora. Cresci em uma família que nunca se deu muito bem, mas mantinha as aparências. Em público, éramos simpáticos uns com os outros, mas nos bastidores, a verdade era bem diferente. A única pessoa que eu realmente amava era meu avô, Ricardo Calado. Um homem forte, veterano da Marinha e extremamente inteligente. Ele construiu sua fortuna do zero, começando como mecânico antes de investir no mercado imobiliário. Quando ele faleceu, fiquei devastado. Mas o que mais me surpreendeu não foi a perda e sim a reação da família. Ninguém estava de luto. Eles só pensavam no dinheiro. O pior de todos era meu primo Daniel. Ele nunca trabalhou um dia na vida, mas vivia ostentando carros importados e roupas de marca. Queimava dinheiro como se não houvesse amanhã e tinha um ego do tamanho do Brasil. Nós nunca nos demos bem, então imagine minha surpresa quando, no dia da minha mudança para a casa do vovô, ele apareceu com um caminhão de mudança. O que você tá fazendo aqui? Perguntei, parado na varanda com minhas caixas ainda no carro. Daniel saiu do seu carro de luxo com um sorriso convencido. Eu ia te perguntar a mesma coisa, primo. Fiquei sem entender. Eu tô me mudando. O vovô deixou essa casa pra mim. Ele soltou uma risada debochada e balançou a cabeça. É aí que você se engana. O vovô deixou a casa pra mim. Dessa vez, fui eu quem riu. Achei que ele só estava brincando, até ele tirar um monte de papéis do bolso e enfiar na minha cara. Aqui está o testamento. Vovô me deixou tudo. Minha risada morreu na hora. Porque ali, bem na minha frente, estava a assinatura do meu avô. E se eu não conhecesse os documentos verdadeiros, poderia ter caído naquela mentira. Peguei os papéis da mão dele e li rapidamente. Não sou advogado, mas sei interpretar documentos legais, e assim que vi alguns detalhes, minha surpresa virou raiva. Para começar, a linguagem estava errada. Não era o mesmo estilo do testamento original, que eu já tinha lido com o advogado do meu avô, Dr. Langford. Além disso, a data estava errada. O documento dizia que meu avô assinou aquilo 2 semanas antes de morrer. Mas nessa época, ele estava internado na UTI, mal conseguia segurar uma colher, quanto mais assinar um testamento. Você só pode estar louco. Falei, jogando os papéis de volta para ele. Isso é falso. Daniel sorriu de lado. Um juiz pode pensar diferente. Foi aí que eu percebi. Ele não estava apenas mentindo. Ele planejou tudo. Falsificou um testamento, imprimiu, e agora estava tentando me pressionar a sair da casa antes que eu pudesse contestar. Olha, não quero que isso vire uma briga, disse ele, fingindo simpatia. Pode ficar com o carro do vovô ou qualquer outra coisa, mas a casa é minha. Então ele acenou para os carregadores. Podem começar a descarregar minhas coisas. Eu estava furioso, mas me controlei. Queria socar aquele sorriso falso do rosto dele, pegar o testamento falso e esfregá-lo na cara dele. Mas não fiz nada disso. Porque eu tinha uma carta na manga, o testamento verdadeiro e o advogado do vovô no meu celular. Então, ao invés de perder a cabeça, apenas sorri. Beleza, falei. Pode entrar, então. Daniel hesitou. Ele não esperava que eu cedesse tão fácil. O quê? Fiz um gesto em direção à casa. Se você tem tanta certeza que esse testamento é verdadeiro, pode entrar. Mas antes, vamos chamar o Dr. Langford para dar uma olhada. Acabei de falar com ele, chega aqui em 10 minutos. O sorriso de Daniel vacilou. Você chamou Langford? Chamei sim, respondi, agora sorrindo. Se o seu testamento for legítimo, não tem nada com o que se preocupar, né? Pela primeira vez, vi meu primo nervoso. E quando o carro do advogado entrou na garagem exatamente 10 minutos depois,
o joguinho de Daniel começou a desmoronar. O Dr. Langford saiu do carro com uma pasta de documentos e, assim que viu Daniel, franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Daniel tentou disfarçar. Ah, Dr. Langford, que coincidência. Estava mostrando ao meu primo o novo testamento que o vovô assinou. O advogado arqueou as sobrancelhas. Novo testamento? Daniel entregou os documentos falsificados para ele. E foi aí que tudo veio à tona. Com um sorriso forçado, Daniel insistiu. O vovô atualizou o testamento antes de falecer. Ele deixou a casa para mim. O Dr. Langford lançou um olhar rápido para o documento e suspirou. Ah, Daniel, você realmente é um idiota. O rosto de Daniel perdeu toda a cor naquele instante. Foi como se a confiança dele tivesse se despedaçado diante dos meus olhos. Seu sorriso arrogante sumiu, dando lugar a algo que eu nunca tinha visto antes: medo. Tentando recuperar o controle da situação, ele pigarreou e disse: Eu não sei do que o senhor está falando. Langford revirou os olhos e ergueu o testamento falso. Quero dizer que isso aqui é uma falsificação ridiculamente ruim. A fonte está errada, a linguagem não condiz e, o mais importante, seu avô não tinha condições físicas de assinar nada na data em que isso supostamente foi escrito. Ele se virou para mim e declarou: Isso é crime. Simples assim. Cruzei os braços, observando Daniel começar a suar frio. Sabe, Langford continuou. Eu ia esperar até a leitura oficial, mas acho que agora é um bom momento. Ele abriu sua pasta, puxou o testamento verdadeiro e o colocou sobre a mesa. O testamento que o vovô assinou anos antes de morrer. O corpo de Daniel enrijeceu. Ele assistiu, imóvel, enquanto Langford folheava as páginas até encontrar a parte importante e começou a ler em voz alta. Eu, Ricardo Calado, declaro que minha residência deverá ser herdada pelo meu neto, e então o meu nome foi pronunciado, em reconhecimento à sua lealdade e cuidados inabaláveis. Daniel cerrou o maxilar, o rosto ficando vermelho de raiva, até que, em um último esforço desesperado, gritou: Esse testamento é falso. Eu ri. Até Langford riu. Ah, Daniel, disse o advogado, balançando a cabeça. Esse documento foi reconhecido em cartório, assinado por testemunhas e arquivado legalmente. O seu, por outro lado, parece ter sido impresso numa lan house. Daniel cerrou os punhos. Olhou para os carregadores, que estavam ali parados sem saber o que fazer, e latiu. Coloquem tudo de volta no caminhão. Vamos embora. Naquele momento, achei que tudo tinha acabado. Que Daniel tinha finalmente aceitado a derrota e ia desaparecer de vez. Mas eu estava muito, muito enganado. Porque Daniel não era o tipo de pessoa que aceitava perder. Ele ainda tinha mais uma carta na manga. Naquela noite, fiquei na casa do vovô. Apesar de agora ser minha, ainda não parecia real. O silêncio era estranho sem ele ali. Caminhei pelos corredores, observando as fotos antigas e lembrando que aquele era o meu lugar agora. Por volta da meia-noite, fui dormir. Às 2h34 da manhã, acordei com um barulho vindo do andar de baixo. No início, achei que era coisa da minha cabeça. A casa era velha e costumava estalar à noite. Mas então ouvi de novo. Uma porta sendo aberta. Passos. Um som abafado, como algo sendo mexido. Tinha alguém dentro da casa. Peguei o celular e fui até a escada com o coração disparado. Olhei para baixo, para a sala de estar, e foi quando vi Daniel. E ele não estava sozinho. 2 outros caras estavam com ele, ambos vestidos de preto e usando luvas. Eles estavam me roubando. Pegos no flagra. Não fiz barulho. Apenas peguei o celular e comecei a gravar. Daniel mexia freneticamente na escrivaninha antiga do vovô, sussurrando para os comparsas. Peguei a prataria também. Vale dinheiro. Foi aí que saí da escuridão e apareci na escada. Você deve ser o criminoso mais burro do Brasil. Daniel congelou.
Os dois capangas se viraram rapidamente para mim. Um deles levou a mão ao bolso. Não esperei para ver o que ele ia tirar. Acendi as luzes e ergui o celular. Sorria. Você tá sendo filmado. O rosto de Daniel ficou branco como papel. Corre! Gritou um dos comparsas. Mas antes que conseguissem fugir, as sirenes da polícia ecoaram pela rua. Eu já tinha chamado a polícia antes de sair do meu quarto. Eu sabia que Daniel era burro o suficiente para tentar algo assim. Então me adiantei. A porta da frente se escancarou e vários policiais invadiram a casa. Daniel tentou fugir, empurrando os amigos para trás, mas um policial o jogou no chão e o algemou. Tira as mãos de mim. Ele berrou, mas já era tarde. Os policiais arrastaram os três para fora da casa. Segui atrás deles, observando meu primo ridículo sendo algemado. Um dos policiais se virou para mim. Você conhece esses caras? Cruzei os braços. Sim. Esse idiota é meu primo e os outros dois são cúmplices dele. Daniel tentou se soltar, gritando de frustração. Você vai se arrepender disso. Ele gritou, se debatendo. Você acha que acabou? Não acabou. Apenas sorri. Ah, mas acabou sim. E, com isso, ele foi jogado dentro da viatura. A surpresa final. Depois da prisão de Daniel, achei que finalmente poderia respirar aliviado. A casa era minha. O testamento verdadeiro estava seguro. E Daniel estava enfrentando acusações sérias. Com todas as provas contra ele, não havia chance de escapar dessa. Ou pelo menos, era o que eu pensava. 2 semanas depois, recebi uma carta. Era do advogado de Daniel. Quando abri e comecei a ler, meu estômago despencou. Daniel estava me processando. De dentro da cadeia. Lá estava, preto no branco, um processo por roubo de propriedade e danos emocionais. Tive que ler 3 vezes para acreditar. Para ter certeza de que eu não estava alucinando, reli a carta algumas vezes. Aparentemente, Daniel tinha encontrado algum advogado de 5ª categoria disposto a assumir o caso dele. A alegação? Que eu havia tomado a casa do vovô de forma ilegal e falsificado provas contra ele. A cara de pau dele me fez ferver de raiva. Liguei imediatamente para o Dr. Langford. Ele riu. Isso é patético. Sim, mas eu devo me preocupar? Perguntei. Isso pode dar em alguma coisa? Langford me tranquilizou, dizendo que o caso era uma piada e jamais se sustentaria no tribunal. Mas Daniel não queria ganhar. Ele sabia que ia perder. O objetivo dele era me desgastar, me fazer gastar dinheiro com advogados e me fazer perder tempo. E, infelizmente, ele ainda não tinha terminado. A testemunha falsa. Poucos dias depois, recebi outra notificação judicial. Agora, o processo de Daniel incluía uma testemunha. Alguém alegava ter visto pessoalmente o vovô assinando o testamento falso. Quase engasguei quando vi o nome da testemunha. Meu próprio tio. O irmão mais novo do meu pai. Tio Rui. Eu devia ter previsto isso. Rui sempre foi um parasita, vivendo às custas do vovô. Quando o vovô finalmente parou de sustentá-lo, ele ficou rancoroso. Agora, via uma oportunidade. Se ajudasse Daniel, talvez conseguisse uma parte da casa. Langford ficou furioso. Isso é perjúrio. Ele disse. Rui está mentindo sob juramento. Podemos destruí-lo no tribunal. Mas eu não queria esperar o julgamento. Queria acabar com isso agora. Então fiz algo que Daniel jamais esperaria. Ataquei primeiro. Comecei a investigar o passado dele. E meu Deus, o que eu encontrei? O esqueleto no armário. Por anos, Daniel se gabou de seus negócios, dizendo que era um empreendedor de sucesso. Mas adivinhem? Ele nunca pagou 1 centavo de imposto. As empresas eram falsas. As declarações fiscais eram falsas.
Ele escondia dinheiro em nome de outras pessoas. E o melhor: algumas dessas empresas estavam registradas no nome do tio Rui. Era fraude fiscal. E eu tinha provas. O plano. Fiz algumas ligações. Enviei alguns e-mails. E antes mesmo de o processo de Daniel chegar ao tribunal, a Receita Federal bateu na porta do tio Rui. Acontece que o governo não gosta muito de sonegação de impostos. Rui entrou em pânico. E quando percebeu o tamanho da encrenca, fez exatamente o que eu esperava. Ele entregou Daniel. O golpe final. Daniel, que ainda estava preso por invasão de domicílio, de repente se viu enfrentando acusações federais. Fraude fiscal. Lavagem de dinheiro. Sonegação de impostos. Isso não era mais um caso de furto ou falsificação. Agora, era coisa séria. E assim, o processo dele contra mim simplesmente desapareceu. A sentença. Alguns meses depois, Daniel finalmente teve seu dia no tribunal. Não pelo testamento falso. Não pela invasão à casa do vovô. Mas por fraude e crimes fiscais. E o juiz não teve nenhuma piedade. Daniel foi condenado a 10 anos de prisão. Tio Rui pegou apenas liberdade condicional, porque cooperou com a justiça. E eu dei a última risada. Porque Daniel não só perdeu a casa. Ele perdeu tudo. Mas para ele, isso ainda não era o pior. Porque a vida na cadeia não seria nada fácil. O troco na prisão. Meses depois, recebi uma ligação de um primo do lado da família da minha mãe. Ele não tinha nada a ver com essa confusão toda. Cara, você não vai acreditar no que eu acabei de ouvir. Aparentemente, alguém na prisão descobriu sobre as acusações de fraude contra Daniel. E, veja bem. Na cadeia, certos crimes fazem de você um alvo. Roubo de dinheiro? Golpes? Fraudes? Os presos odeiam gente assim. Muitos deles foram vítimas de golpes na vida real. Talvez não pelo Daniel, mas por pessoas como ele. E a notícia se espalhou rápido. Dentro de poucas semanas, Daniel passou de metido arrogante a um homem apavorado. Ninguém o respeitava. Ninguém o temia. Ninguém nem sequer o suportava. Ele virou um saco de pancadas. Literalmente. Quando finalmente foi transferido para um presídio de segurança mínima, já não era mais o mesmo. E ainda faltavam anos para ele sair. Mas eu ainda tinha um último presente para ele. O último golpe. Eu deveria ter parado por aí. Deveria ter seguido em frente. Mas então, tive uma ideia. Uma ideia deliciosamente mesquinha e perfeita. Daniel sempre se importou mais com a reputação do que com dinheiro. Ele queria que as pessoas acreditassem que era rico, bem-sucedido, um grande empresário. Então tirei isso dele. Fui para a internet e publiquei um dossiê detalhado sobre tudo o que ele fez. Não apenas contei a história. Mostrei as provas. O testamento forjado? Escaneado e anexado. O vídeo da invasão? Linkado para quem quisesse ver. Os documentos da fraude fiscal? Postei tudo. Coloquei no Facebook, Reddit, LinkedIn, grupos de denúncias contra golpistas, em todo lugar. E adivinhem? Explodiu. Milhares de pessoas viram. Antigos amigos. Ex-colegas de trabalho. Antigos patrões. Todos descobriram quem ele realmente era. O golpe final. Anos depois, quando Daniel finalmente saiu da prisão. Ele não tinha mais nada. Ele tentou recomeçar. Mas por causa do que eu fiz, ele não conseguia arrumar nenhum emprego básico. Nenhuma empresa confiava nele. Nenhum proprietário queria alugar uma casa para ele. Nenhum parente queria ajudá-lo. O cara que antes dirigia carros de luxo e usava ternos caros. Agora morava em um hotel de beira de estrada, fazendo bicos temporários para sobreviver. E eu ainda estava na casa do vovô.
sentado na varanda, tomando uma cerveja e apreciando o silêncio. Porque o que vai, volta. E Daniel? Daniel teve tudo o que merecia. Moral da história: algumas pessoas nunca aprendem. Daniel achou que poderia mentir, trapacear e enganar para chegar ao topo. Mas, no final, ele perdeu tudo: o dinheiro, a liberdade, a reputação, o futuro. E eu assisti de camarote à queda dele. Descanse em paz, vovô. Sua casa e sua memória estão seguras.